estamos de volta no quadro Conexões. É uma honra receber a pessoa de hoje, porque ela é muito especial pra gente. Ela é nossa parceira, já veio aqui na casa de oração, ela ministra com a vida dela, ela é doce, educada, carinhosa. Foi tão difícil conseguir um espacinho com ela, houve umas remarcações, mas até que enfim a gente conseguiu. Já veio todo mundo aqui, já veio o marido dela, já veio o casal de apóstolos líderes dela, e a gente vai encerrar esse ciclo aí com a participação dela. Seja muito bem-vinda, pastora Grazi Teixeira. Palminhas para ela. Saudade, amada. Saudade mesmo. Poxa, gente, super obrigada, apóstola Vânia, pelo convite. Estou me sentindo super honrada e muito, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Que bom. Gostou demais. Ó, tira um foninho que vai ficar melhor para você. Só um. Tá, melhorou? Isso, melhorou. Então tá. Como você está, amada? Eu estou bem, graças a Deus. E a igreja Estamos aí, né, na correria. A gente fala que a pandemia veio e colocou todo mundo dentro de casa e aumentou o trabalho de todo mundo, né? Da igreja, profissional. A gente teve que criar tantas frentes novas, né? Para poder se adaptar a esse novo normal que a gente está vivendo, né? É verdade, é verdade. E aí, em Ribeirão tá lockdown ou não? Hoje começou de novo um lockdown aqui que vai até segunda-feira e a gente está de novo com tudo fechado aqui, né? Mas é aquela história, a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo, né? É verdade. Aqui em Franca vai até o dia 10. Aí também está fechado? Tá tudo fechado. Poxa vida. Então, e eu sei que vocês são mentores, coach, né? Trabalha com vários empresários e esse impacto, né, da pandemia na vida das pessoas, como que você está vendo isso na vida da igreja, Grazi? A gente tem visto um misto de situações, né? Então, existem segmentos que cresceram muito absurdamente, de pessoas que estão tendo oportunidades exatamente por causa da pandemia, e o outro lado também, né? Pessoas que têm passado muitas necessidades, que estão desempregadas. Por um lado, assim, a gente estava até comentando aqui recentemente com o pessoal da igreja que a gente tem vivido como igreja um momento de muita abundância. Nós não tivemos, graças a Deus, assim, nenhuma perda que é ligada diretamente a algum membro da nossa igreja. Nós tivemos pessoas próximas de membros, né, desde quando começou a pandemia, e nós tivemos pessoas que sofreram impactos na profissão, mas que por conta disso conseguiram se reinventar e estão melhores hoje do que estavam antes da pandemia. Olha. Então, eu acho que esse movimento, né, quando a gente está sintonizado, antenado com o que Deus está falando, saindo, né, do problema e entendendo que Deus pode contribuir em todas as coisas. Só um pouquinho, Grazi, saiu a sua imagem do ar? Aí, vamos voltar. Isso, beleza. Vamos voltar. Então, eu não sei até onde eu consegui aparecer aí, mas eu estava falando, a gente tem ministrado muito isso, né, a questão da fé, da nossa postura, a gente se apegar às promessas, às profecias, aquilo que Deus tem falado para a gente nesse tempo. Pode seguir que eu tô te vendo tranquilo e normal. Tá, é porque eu tô acompanhando aqui do lado e eu acho que isso foi fundamental, né? Trabalhar a igreja para manter o foco em Deus, que ele estava fazendo, entendendo que ele pode suscitar bênçãos dos momentos difíceis também, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Eu acho que isso fez grande diferença e nos ajudou muito, inclusive, porque é aquela coisa, né? Se você permanece também só focado na crise, você não consegue produzir, não consegue dar sequência naquilo que você tem como projeto, que você acredita que Deus colocou no seu coração. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito com a igreja. Não podemos ficar ignorantes quanto ao que está acontecendo, temos que nos informar das fontes corretas, tomar cuidado com isso também, mas manter o nosso foco naquilo que a gente tem como objetivo e propósito em Deus para construir.
Então, isso motivou bastante a igreja, fez com que as pessoas se mexessem, não ficassem reféns do medo. A gente trabalhou muito a questão do medo, da ansiedade. Então, acho que esses foram aspectos bastante importantes. Na verdade, a gente continua, né, trabalhando esses aspectos. Eu até estava escutando um pouquinho vocês falarem antes sobre prosperidade. Em outubro do ano passado, nós recebemos uma direção profética nesse aspecto também. E a gente vem trabalhando bastante, equipando a igreja com essa mentalidade, né, de uma vida próspera, e a gente tem visto frutos disso. Então, fiquei feliz, porque eu falei, poxa, a gente está na mesma sintonia e Deus está falando com as igrejas, porque é isso, né? Ele tem uma vida abundante para todos nós, independente das situações, das circunstâncias que a gente está vivendo, né? É isso mesmo. Ouvir a voz do Espírito é aquela frase, né? A nuvem anda, a gente anda. A nuvem para, a gente para. E aí você hoje está aqui, nós queremos assim aprender um pouco mais do que Deus tem dado a você e sobre ouvir a voz do Espírito. Fale um pouco para a gente, porque muitas pessoas elas veem isso de uma forma muito difícil, não conseguem perceber. Fala para nós, como que a gente pode afinar isso? Amém. Eu vou até começar por esse gancho que você trouxe da nuvem, né? É tão interessante que ouvir significa permanecer ouvindo. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Deus falou com ele para ele entregar o filho dele, mas se ele não tivesse permanecendo ouvindo, provavelmente Isaac teria sido sacrificado, né? É porque ele se manteve conectado e sintonizado com Deus, ou seja, ele se manteve ouvindo, que quando Deus fala para ele para, né, que ele tá para sacrificar Isaac, Deus fala para ele para. Ele para. Imagina quantos Isaques já foram sacrificados, porque não permanece ouvindo o que Deus tem falado conosco. Nossa, então eu queria começar... Peraí, não, você já falou algo tipo assim... Repete, igual no repete. A gente fica aqui, repete, porque é forte. Eu não tinha nem programado, que você me deu um gancho, me veio na hora essa lembrança, e é isso, assim... Vamos começar pensando nisso, né? Ouvir também significa permanecer conectado com Deus. E aí me veio essa lembrança de Abraão. Abraão era um cara que permanecia conectado. Imagina se ele não tivesse essa permanência no relacionamento com Deus. O que você Porque falou... não adianta a gente ouvir uma vez. Isso. Porque muitas vezes a nossa vida não deslancha porque a gente ouve uma coisa, ouve algumas coisas, né? E aí depois a gente vai falar das fontes que a gente ouve, mas pode falar. Sabe o que é, Grazi? A gente, parece que nós somos muito engessados, muito estáticos, e o Espírito é movimento, é dinâmico. E aí você falou algo tão fantástico. Se Abraão não continuasse ouvindo a voz, Isaac poderia ter sido sacrificado. Quantas coisas na nossa vida perderam o sentido, parou, não foi para frente, porque a gente ouviu e não entendeu que era para continuar movendo. Exato, e tá aberto, né? Porque imagina só, você começou falando da nuvem, que é uma analogia disso, né? Deus, ele tá em movimento, ele não tá parado, ele não tá estagnado. Eu lembro de um amigo que dizia assim, água parada dá zica. Né? E isso é uma coisa muito boa para a nossa vida também. E a partir do momento que Abraão ele se mantém em movimento e conectado com Deus, ele também se mantém aberto e humilde para ouvir algo diferente. Porque ele ouve a instrução, ele entrega tudo que já é uma decisão, né? Que a gente não vai entrar nesse âmbito aqui, mas a gente sabe que, poxa vida, ouvir de Deus que você vai sacrificar um filho, você esperou por tantos anos, né, que é o sonho da sua vida, já é uma coisa maluca, totalmente fora do nosso entendimento racional. Mas ele permanece conectado e aberto para continuar ouvindo Deus. E aí, é nesse momento, então, que ele ouve para Abraão, né? Eu tenho um cordeiro separado para o sacrifício. E é isso, quantos Isaques na nossa vida ou ao nosso redor podem ter sido sacrificados porque a gente não tem consistência e permanência na presença de Deus.
Então, quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, eu sempre falo assim, a primeira coisa que a gente precisa é acreditar que a gente foi criado para ouvir Deus. Então, voltando lá para o início também, né? Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias. Ali a gente vê que o início, o propósito original era o relacionamento, sempre foi. E esse exercício de encontrar com alguém é que me faz aprender a discernir quem é essa pessoa, como ela fala, qual é o tom de voz dela, como que é o jeito dela ser, não é? Então a gente foi criado para isso. O problema é que quando houve a desconexão, a gente perdeu a habilidade do discernimento. Então, ouvir é relativamente mais fácil. Discernir é que é o problema. Não, é isso mesmo. Pode continuar? Pode continuar. É que às vezes dá um delay, eu não sei, eu não quero te cortar também. Pode continuar, tá tudo certo. Então, a gente precisa pensar em aprender a discernir. E aí tem 3 pilares que para mim são muito fundamentais, que são reais mesmo na minha vida e que cada vez mais eu vejo o quanto isso faz a diferença. O primeiro é a intimidade, e a gente sabe, né, parece até um jargão, mas será que a gente sabe realmente o que é intimidade? Às vezes eu pergunto para as pessoas o que é intimidade para você. Lá é ter muitas vezes o contato com alguém, mas intimidade não é só sobre quantidade, mas é sobre entrega. Intimidade, na verdade, tem muito mais a ver com se deixar ser visto por inteiro. Então eu só posso dizer que eu tenho intimidade com alguém, seja alguém natural ou o próprio Deus, quando eu me coloco num lugar de vulnerabilidade em que eu me deixo ser visto por Ele. E o ser vista é ser exposta mesmo a ponto do que Ele me mostrar, que eu possa ser transformada. Isso me remete muito à vida de Davi. Davi, para mim, era um cara que tinha muito esse nível de intimidade, né? Como é que eu sei disso? Pelos salmos dele, pelo que ele relata nas Escrituras. Ele era um cara totalmente aberto e vulnerável para o Senhor, a ponto, né, dele se tornar conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Para ele chegar nesse ponto de intimidade, ele precisa ter se colocado numa posição de muita entrega, de muita exposição dele mesmo. Então, às vezes a gente vai para o lugar de intimidade, mas com aquele objetivo principal de ouvir a Deus sobre coisas que a gente quer respostas. Mas pouco a gente vai para o lugar de intimidade simplesmente para se abrir, para se entregar e se relacionar com Ele, como um relacionamento de amor mesmo, né? A gente está ali. Então esse é um ponto que é super importante, intimidade, mas a intimidade no aspecto original, e talvez não é nem só no aspecto original, mas no aspecto completo dela, né? Não é só eu ter a disciplina de estar ali todos os dias no meu momento de oração, devocional, mas é o como eu estou ali, né? Tem uma passagem que a Bíblia fala assim, vede como ouvis. Então não é só o que eu ouço, mas o como eu ouço, o como eu me coloco diante da presença. E aí, fazendo um paralelo a isso, a presença de Deus, ela também fala conosco. Então, quanto mais eu exercito esse nível de intimidade, mais a presença de Deus se torna real nesse lugar meu com Ele. E a própria presença tem uma voz. Quantas vezes a gente tem fase que a gente fala assim, nossa, eu estou numa fase, parece que Deus está em silêncio. E aí a gente vai num culto, a gente vai numa reunião de oração com aquela presença que enche o lugar e a gente se sente super tocado e a gente não percebe que, na verdade, Deus está falando ali conosco também por meio da presença dele, né? Então, a intimidade é um aspecto. A outra coisa que é super importante a gente entender é a questão do autoconhecimento. E até, apóstola Vânia, eu vou puxar um gancho aqui, que é a gente pensar que discernir a voz de Deus, existem níveis de discernimento. O primeiro que eu considero é esse que é nosso, é pessoal e individual. É buscar a Deus para ouvir o que Ele tem sobre mim, sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, sobre as áreas da minha vida que eu preciso de transformação, que é esse processo que a gente, né, porque a gente é salvo
Mas aí a gente entra num processo de transformação à imagem e semelhança dele, de fé em fé, de glória em glória, assim vai. É um processo, né? Porque o nosso espírito é salvo, mas a nossa alma precisa ser transformada. Então, o primeiro nível é esse. E aí as pessoas, o que a gente vê muito quando a gente, né, essa cultura do profético, ela é de Deus e ela é para esse tempo. Mas muitas vezes o que a gente vê é as pessoas querendo pular o primeiro nível e ir direto para o terceiro, por exemplo, que é aquela coisa de você ouvir a Deus para Ele compartilhar segredos do coração dele. Só que eu preciso estar tratada, trabalhada, eu preciso ter a minha relação pessoal com Deus bem estabelecida para que Ele possa confiar coisas a respeito de outras pessoas ou de outros lugares e não só a meu respeito. Então, o primeiro nível é esse nível pessoal. E aí é nesse nível pessoal que a gente precisa investir, junto com Ele, em se conhecer. Por quê? Porque existe muita confusão no discernimento das nossas emoções com a voz de Deus. E quando a nossa alma não é tratada, ela não é amadurecida, por exemplo, a gente é o crente que sempre fica ofendido com as coisas, que é vítima do mundo e que vê o problema sempre maior do que ele é, isso é um sinal de que a nossa alma ainda não está amadurecida. Provavelmente, o que a gente vai escutar é mais a nossa voz interior ou até outras coisas do que o próprio Espírito Santo. Então, aquela vez que você veio aqui, você falou algo muito interessante. Deixa eu até pegar aqui. Eu estou fazendo tem isso aqui. Você falou algo naquele dia que nós somos um cano e que somos coadjuvantes, né? Mas somos um cano e esse cano precisa estar limpo para que o profético, para que a palavra chegue lá do outro lado sem a contaminação. E aí eu vejo exatamente isso que você está falando, esse autoconhecimento, essa limpeza. Você concorda? Sim, total. E perfeito. E uma coisa que a gente tem que entender é, uma coisa é a minha vida individual. Eu fui criado para ouvir a Deus, ponto e acabou. Eu digo todos nós, né? Jesus vem, ele rasga o véu e ele libera de novo esse acesso. Então é um direito do cristão, do novo nascido. Então não temos nem o que discutir sobre isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é entender o que é o profético na minha vida. E aí é isso, eu vou puxar esse gancho que você trouxe, porque o profético, ele flui, ele cresce também mediante a uma vida de santidade, de pureza. Então, por isso que entra nesse permanecer conectado, né? Porque se eu permaneço conectado, naturalmente é aquela coisa, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos vontade eu tenho do pecado ou de uma vida desalinhada, né? É natural, né? A gente não faz esforço para não pecar, a gente faz esforço para se aproximar de Deus, porque esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. E naturalmente o pecado se afasta de nós, porque não faz sentido, né? E quando vem a tentação, se a gente está ali na rocha, a gente rapidamente entende as armadilhas de Satanás e a gente cria estratégias ou busca ajuda para não cair nesse lugar. Pelo menos é como deveria ser, né? Então isso é super importante. Se eu quero ouvir a Deus ao ponto de contribuir com o que Ele fala para entregar para outros, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as minhas motivações. A gente viu muito essa coisa do profético, principalmente quando a gente ainda carrega um coração órfão. E vocês sabem muito bem disso, eu sei que vocês têm uma unção de paternidade aí, né? Quando a gente não tem essa clareza da paternidade, de quem a gente é, a nossa tendência é buscar o profético para encontrar autoafirmação e validação das pessoas. Né? Então é bem aquela coisa, eu ouvi Deus falando sobre você e na verdade eu estou buscando reconhecimento, validação, autoafirmação. Por quê? Porque eu sou órfão, carente.
mas a partir do momento que a minha identidade é fortalecida nele, eu entendo que eu tenho valor independente do que eu faço. Mas então você está dizendo o seguinte, é que muitas vezes as pessoas, elas buscam uma palavra profética que elas querem ouvir. Elas vão em busca de uma religião ou de um lugar que identifica com aquilo que elas querem viver. Então, isso é fruto também de uma alma adoecida, de uma orfandade, de um espírito religioso sobre a terra, porque o Senhor está chamando a gente para ser essa igreja profética. Porém, nós precisamos estar realmente entendendo isso aí, o autoconhecimento, o buscar o profético de forma consciente, de forma saudável, né? Exato, exatamente. E a gente entende aqui que isso é muito importante, por isso que a gente entende que o profético, para que ele seja efetivo, para que ele realmente esteja alinhado com o coração, a mente de Deus para esse tempo, que a gente treine as pessoas, né? Que entenda profundamente o que é isso, porque o profético ele tem protocolos, isso é bíblico, né? Paulo pegou a igreja de Coríntios, que era uma igreja super profética, que tinha os dons assim operando de forma assustadora até, e ele trouxe uma correção profunda sobre eles, por causa da imaturidade deles de lidarem com essa dimensão, né? Então uma coisa é maturidade, outra coisa são dons. Eu posso ter os dons e não ser maduro para utilizá-los. E aí, mas aí é quando a gente começa a entrar também nos outros níveis. Então o primeiro é o pessoal. O segundo eu começo a sentir compaixão por pessoas ou por situações como Deus sente. Então, é aquela fase da nossa vida que a gente começa a perceber que a gente sofre junto com as pessoas, com as situações, ou que a gente começa a ter desejo de ajudar alguém, mesmo que não seja uma situação de sofrimento, mas você começa a ver oportunidades. E Deus, o que Ele está fazendo? Paulo fala isso também, né? É Deus depositando os propósitos do coração dele dentro da gente. Jesus manifestou os 5 ministérios, né? Sim. E essa compaixão pelo outro, pela dor do outro, é uma base para o profético? Sem dúvida. O profético, a base do profético é o amor. Porque o profético é você compartilhar o que Deus pensa e sente a respeito de alguém ou de uma situação. A gente pode entrar até em níveis de cidade, nações, né? Mas é entender o que está se passando em Deus. E isso é tão importante e fundamental, porque isso também nos ajuda a entender que não é sobre quem profetiza, mas é sobre Deus. E aí isso te traz também uma mentalidade mais de humildade, sabe? De você não achar que você está sendo a estrela ali, a cereja do bolo, mas na verdade você está sendo só um canal e um instrumento pelo qual o coração de Deus é revelado para as pessoas. Então, o discernimento precisa ter uma vida de intimidade, mas com constância. E aí tem um erro que se comete muito no discernimento. Por exemplo, eu aprendi um jeito que Deus fala comigo. Eu vou falar de algumas maneiras, né? A gente até falou aí, mas eu vou relembrar, não sei se tem gente aqui que não ouviu, mas Deus fala através de impressões, que são impressões, são ou informações, pensamentos muito rápidos que passam pela nossa cabeça, às vezes visões rápidas e internas que passam pela nossa cabeça, a nossa consciência falando conosco, parece uma voz, mas não é uma voz audível. E às vezes eu consigo perceber isso. Como? Eu consigo perceber porque eu vivo situações, por exemplo, essa semana mesmo, né? Vou dar um exemplo. A gente estava para tomar uma decisão aqui na igreja, a gente estava em oração. E aí eu vi o Senhor me falando assim, fala com outras pessoas a respeito do assunto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fui dormir e não compartilhei com o meu esposo, que é o Marcelo, o pastor que a gente lidera juntos. E ainda fui dormir e falei, vamos dormir sobre isso, vamos orar, até porque era um dia que a gente estava mais cansado, porque isso é outra coisa que atrapalha o nosso discernimento. E eu queria ter certeza se isso também não era coisa da minha cabeça, justamente porque era um dia que eu estava com bastante coisa, cansada já fisicamente. Dormi, no dia seguinte,
Primeira coisa que veio para mim quando eu acordei, fala com outras pessoas. E foi incrível, assim, foi exatamente isso. Aí eu entrei em contato com uma pessoa e a pessoa tinha a informação que a gente precisava, que estava faltando para poder terminar nossa análise e tomar a decisão. Então, eu estou dando um exemplo porque essa foi uma impressão de que é um jeito que Deus fala comigo que eu consigo perceber com mais nitidez. Só que a gente corre o risco, muitas vezes, de achar que Deus sempre vai falar só dessa forma. E não é. Então, por isso que a permanência, a constância, né? Acho que é bem aquela analogia de Abraão, né? De estar tão atento, de ter um estilo de vida, de relacionamento sobrenatural. É de esperar a sequência, né? Esperar a sequência, é uma continuidade, é um caminho que a gente está andando com o Senhor. Não é algo pronto, definitivo, acabou, não, nós vamos. E você falando aí sobre ouvir a voz, que há muitas formas, né? Mas, por exemplo, uma vez uma pessoa precisava tomar uma decisão, uma ovelha, né, aqui, mas ele passou a noite toda sem dormir, passou angustiado, passou assim tendo tristeza, dores, mas no outro dia ele ainda foi lá e fechou tal negócio. Quer dizer, ele estava com tantos sinais que não faça isso, calma. Calma, não é ainda, não é isso, mas ele ainda insistiu que era coisa dele, que era o inimigo tentando barrar uma porta e se deu mal, entende? Tem uma coisa, apóstola Vânia, que eu acho que é super de encontro com isso que você está trazendo e é super importante isso que você colocou, um excelente exemplo, que é assim, né? O principal balizador da gente ter certeza é a Bíblia. Então, se eu não tenho relacionamento com a Bíblia, eu já posso considerar que a chance de eu estar ouvindo outras vozes é muito grande. Porque a Bíblia é a voz de Deus que baliza tudo que a gente recebe do mundo espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Se eu estou diante de uma situação que eu estou ficando agitado, ansioso, que eu me sinto perturbado, excessivamente preocupado, que me vem o medo, eu fico muito em dúvida, questionando, é exatamente o que essa passagem diz. Tirou a minha paz. Ou seja, eu tenho que pelo menos esperar um pouco para poder acalmar as minhas emoções e aí sim eu entrar num estado onde eu consiga, inclusive, sintonizar melhor com o que Deus está falando. Mas já é um sinal. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui entre eu e Marcelo é assim, se a gente tem dúvida e não tem a resposta exata, então nós não vamos fazer nada. Porque se eu estou dividida, é sinal que eu não tenho a resposta. Não é? Eu não tenho a confirmação exata de Deus. Então eu preciso ter a confirmação na palavra. Outra coisa que é muito importante é uma profecia, que é muito confundido também. Ouvir a Deus não é receber uma profecia. E aí todo mundo que ouve fala como se estivesse profetizando, e não é. Ouvir a Deus é primeiro fruto do seu relacionamento com Ele. Agora, se você ouve algo que tem um impacto grande na sua vida, aí a gente entra nas outras esferas bíblicas, né, do entendimento disso, que você precisa estar debaixo de alinhamento, você precisa consultar pessoas que são autoridades na sua vida, porque isso é proteção total de Deus. É igual quando a gente pensa nos nossos filhos, né? E eu imagino que você também conversa isso com os seus filhos. Toda vez que eles estiverem diante de uma decisão de impacto, a gente precisa saber, precisa ser compartilhado. Por quê? Porque a família se protege. Porque os pais têm mais experiência, mais vivência. E no caso, por exemplo, da autoridade espiritual, das pessoas que têm esse papel de autoridade espiritual, eles foram colocados por Deus com essa autorização para fluir com essa graça. É nítido as pessoas que procuram por esse respaldo, por esse conselho, por esse ajuste, porque a autoridade espiritual, ela tem um governo que vem de Deus.
E eu Exato. iniciei esse programa aqui hoje falando de uma passagem em Números onde Moisés libera uma palavra para Josué. E aí, posteriormente, Moisés morre e agora Josué recebe uma palavra literalmente da voz do Senhor. E a palavra que Deus libera para Moisés é a mesma, para Josué é a mesma que Moisés liberou para ele. Olha para você ver. Mas aí, como muitas pessoas interpretaram isso de forma errônea, como se através de um espírito de manipulação, de controle, eu não vou falar nada para ninguém não, o que o pastor tem a ver com isso? E quer controlar a minha vida, sabe? Não é nada disso, porém, o discernimento ainda espiritual é muito baixo em relação a que é um pai espiritual, o que é uma mãe, não é? Infelizmente, essa passagem é incrível que você trouxe, né? Porque até eu devo citar ela domingo na minha pregação, então me conectou muito. E é isso, assim, Josué, ele andava em alinhamento com Moisés, né? Ele se submeteu à liderança de Moisés, ele era fiel, ele servia Moisés. Desculpa, deixa eu te falar, deixa eu te colocar a palavra, Deuteronômio 31:8, Deuteronômio 31:8, Moisés falando com Josué. E aí, em Josué 1:9, é o Senhor falando com Josué a mesma palavra que Moisés falou. Tem duas coisas bacanas aqui, né, para mim, assim, uma é essa, Josué já andava com Moisés em submissão e honra. Então, Moisés, e é isso, a paternidade, ela promove a gente. Ela protege porque ela nos prepara para o amadurecimento, para que no tempo da gente assumir algo maior, a gente tenha condições para isso. Então, ela protege, desenvolve e nos promove ao próximo nível. E é isso que a gente precisa entender. Eu vejo isso na minha vida claramente, assim. Se eu fosse contar a história da minha vida, é exatamente fruto e consequência de uma vida de alinhamento, porque isso para mim sempre teve muito valor. Até o meu ofício, né, profético, ele é fruto disso. Ele é fruto de obediência, ele é fruto de coração, eu estou falando mesmo, porque é um testemunho real. Ele é fruto de alinhamento, ele é fruto de submissão. Ele até veio de forma mais acelerada do que eu imaginei. Eu nem imaginava que essas coisas fossem acontecer nessas estações da minha vida. Mas aí depois Deus foi me mostrando, porque você se submeteu aos meus princípios, eu te honrei mais cedo do que você imaginava. Uau. Então, o alinhamento aí de Josué é muito claro, e Deus vem e posiciona ele, porque ele honrou toda a estação passada dele. E a outra coisa que é interessante, que a gente pode extrair de aprendizado aqui dessa passagem, tem a ver com discernir, é que assim, ele recebeu uma palavra de Moisés, e depois ele recebeu a mesma palavra de Deus, né? Que é o que você trouxe. Quando a gente recebe uma palavra profética a respeito do nosso destino, a gente tem que fazer duas coisas que são fundamentais. A primeira, julgar a palavra. Paulo ensina isso muito bem para a igreja de Coríntios. Toda profecia deve ser julgada. Julgada por quem, gente? Pelas pessoas que você está alinhadas e que estão na posição de edificação do corpo. No caso, líderes espirituais. E também você vai julgar o seu coração, porque a nossa tendência é ficar tão empolgado que a gente acata tudo sem pensar. Por quê? Porque um profeta pode errar e um profeta, e existem muitos falsos profetas, né? Mas esse é outro assunto. Aí, então eu preciso julgar a palavra, e eu preciso julgar a palavra junto com aqueles que têm papel de paternidade na minha vida. A segunda coisa é, se ela é uma profecia grande, eu preciso entender os tempos. E eu preciso buscar em Deus o que eu preciso amadurecer, desenvolver, para que ela seja real na minha vida. Sim. Né? Então, não é sair fazendo as coisas, né, de forma imatura e tal e tal.
E a gente vê muito... Por que eu estou trazendo isso, apóstolo? Porque a gente também vê muitas histórias do tipo assim, eu tenho meu momento com Deus, e é verdade, pessoas que cultivam isso e tal, e leem a palavra, e elas ouvem de Deus, e elas saem tomando decisões de mudanças que afetam o destino delas, que afetam, como você falou aqui agora de um testemunho, que afetam todo o resultado, inclusive da família, muda a dinâmica da família, sem ter utilizado os protocolos bíblicos. Tudo que Deus fala tem um propósito, Ele não fala as coisas desordenadamente, né? Senão tudo seria um caos, né? Deus é um Deus de ordem, Ele estabelece princípios, protocolos, e tudo isso para o nosso bem, porque a gente sem isso e sozinho, a gente não teria condição de entender claramente as coisas, né? A gente é uma porção do corpo de Cristo, é uma parte. Isso. Né? O que eu vejo aqui também é uma confirmação, né? Deus não é bagunçado, ele não vai ficar falando várias vertentes. Não, ele é organizado. Ele selou uma palavra e Josué falou assim, eu já ouvi, peraí, bate. Isso. E aí ainda combina, realmente, é isso que eu sinto e percebo aqui dentro de mim, né? Pra gente terminar esse bate-papo assim tão incrível, primeiro eu quero te convidar para você voltar. Que delícia, vou adorar. Eu quero muito que você volte por causa de todo esse discernimento que você tem do profético, amada. Sim, que vai somar muito com a gente, e através desse canal aqui, muitas pessoas serão alimentadas e você pode tocar aqui nessa cidade, onde for, né, a nossa voz. E para terminar, nós estamos terminando aqui uma série sobre mente transformada, sobre luz, e ser essa expressão do Senhor na Terra. E um dado que ele é científico e que mexe muito comigo é que o ser humano, ele pensa, tem em torno de 70 mil pensamentos por dia e 80% deles é negativo. Aí você pensa, diante de uma pressão como essa, diante de tudo que está acontecendo, a pessoa discernir a voz do Senhor, do Espírito, com tantos pensamentos negativos em nós. Não, sem dúvida. Por isso que aí entra muito a questão do autoconhecimento, da responsabilidade e do autocuidado, né? Porque se você está muito dominado pelas conversas internas, você precisa observar no que você está deixando de cuidar. Então, se tem descanso... E aí entra tudo. Gente, porque a gente é um ser integral, corpo, alma e espírito. Então, crescer em ouvir a Deus ou no discernimento também envolve cuidado do corpo e da alma. Né? A alma se refere à mente. Então, é o descanso. Eu falo que é desde o básico, descanso, alimentação, atividade física, até entender o que a gente precisa ser trabalhado no nível mental, né? Que questões a gente precisa resolver, o que tem deixado a gente com tantos pensamentos, né? Por que a gente não consegue ter foco e investir muito mais a nossa atenção e na nossa energia, naquilo que é mais produtivo e não nisso que fica nos consumindo? Então, isso também podem ser vozes espirituais, né? Porque o inimigo, ele aproveita da nossa falta de conhecimento, ele aproveita das nossas vulnerabilidades e ele intensifica, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que está passando por uma situação semelhante. Ela está com um nível de ansiedade muito alto em uma situação que ela já venceu. E como é que eu estou falando que ela já venceu? Porque ela já experimentou essa situação N vezes de forma diferente do que ela tinha no passado. E aí me veio na hora, eu falei assim, fulana, o que está acontecendo é que o inimigo está lançando setas na sua mente, te dizendo, fazendo voltar os padrões anteriores. E ele está te fazendo acreditar que você nunca venceu esses comportamentos. Isso é mentira. Ele é o pai da mentira e por isso que isso fica na sua cabeça. Aí eu falei, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo
e que nós temos a mente de Cristo. E aí a gente orou, declarou, e na hora veio uma clareza. E ela falou assim, é isso. Faz todo sentido, porque eu fico lembrando das coisas da minha infância. Nossa, então, muito bom. O discernimento também está aí, apóstola Vânia. É a gente perceber as armadilhas de Satanás e na hora nos posicionarmos. Em mudança, opa, não, peraí. Porque, lembra, a voz de Deus, ela nos impulsiona, ela nos faz sentir autoconfiantes, corajosos. Ela nos coloca para frente. Sim. A voz do inimigo, ela suga a gente, ela leva a gente para o nosso pior estado. É mesmo. A gente tem que vigiar e orar, né? E ser prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente, ter agilidade, ter rapidez, né? Sim. Todos os nossos convidados aqui, a gente tem pedido para terminar orando por nós, orando pela casa, por Franca, né? Você que é francana, ó. Então, que alegria. Eu até posso compartilhar algumas coisas que vieram aqui no meu coração antes com vocês? Pode. Eu falo que, assim, existem algumas palavras, né? Entregar palavras que a gente acredita que possam ser do Senhor é um risco imenso. Mas faz parte do ministério arriscar. Então, aquilo que fizer sentido, vocês abraçam. O que não tiver certeza, vocês julgam e oram. E o que não fizer sentido, descarta, né? E eu acho bom que vai ficar gravado. Mas aqui é muito, muito no coração e na proposta só de servir mesmo. E eu anotei algumas coisas aqui ontem que eu tirei um tempo de oração à noite. E eu vou começar aqui falando, apóstola Vânia, eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu tive uma visão sua autografando um livro. Você tem já livro escrito? Já pensou nisso? Tenho esboços prontos. E assim, eu via nesse livro a palavra adoração. Não sei o quanto isso faz sentido para você, mas eu te vi autografando, as pessoas trazendo os livros e você autografando. Uau. Então, se é do coração do Senhor, fica aí um incentivo para você investir nisso. Amém. Depois a gente ora por isso. Eu também tive uma impressão, eu não sei se vocês fazem isso, mas me veio uma passagem que está em 1 Pedro 3,19, e que depois Deus me deu essa impressão de que vocês teriam ações em presídios. Vocês teriam ações para trabalhar libertando pessoas que estão literalmente presas. Já estamos trabalhando para isso acontecer. Amém. Glória a Deus. Então talvez seja aí só mais um incentivo para vocês também. Precisamos de autorização de alguns órgãos. E então eu creio que essa palavra vem para a gente conseguir e continuar esperando porque isso vai acontecer. Amém. Vamos orar por isso. Daí eu tive uma outra impressão que é mais global, que também é uma abertura de vocês na esfera política. Tem alguém que tem esse plano aí, que é membro de vocês, mas eu vi claramente o Senhor levando vocês com influência na esfera da política. Então, nós já temos hoje aqui, pela mão do Senhor, a Secretaria do Desenvolvimento da cidade, com uma líder aqui da Casa de Oração. Uau, demais. Vamos orar por isso também. Que incrível. Depois me vieram alguns nomes, talvez essa seja a parte de maior risco aqui, mas eu vou trazer, amém? Tá. Não sei se são membros ou são pessoas que de repente assistem o programa ou que algum dia venham assistir, mas me veio um nome que é Gilmar, que tem uma condição de estar desempregado. Tem alguém que vocês conhecem que tem esse nome aí? Gilmar? Se não tiver, não tem problema. Eu tenho o Gilmar aqui, mas eu não sei se ele está desempregado. Tá bom. Vamos orar por ele então, mas considerando essa condição só da oração. Depois me vieram mais 2 nomes, Regiane e Karina. Regiane saiu da igreja. Tá. E aí o Senhor me mostrou algo mais na área de saúde dela.
Depois, então, eu oro por aqui, mas se vocês quiserem orar. E Karina, tem não? Várias. Várias. Tem. Karina da dança, Karina do... Tem Karina. Então já sei quem é. É porque o Senhor me mostrou uma Karina, que era uma moça que dançava, e ela estava esperando por alguma confirmação. Então é ela, Karina. Tá. Tem alguém que por acaso vocês têm informação de estar adoecido com câncer na igreja? Com câncer? Câncer sim. Na próstata ou no seio? No seio. No seio, Então, o Senhor mostrou isso também para vocês talvez como incentivo mesmo para vocês continuarem orando. Tem uma coisa que a gente crê muito, quando Deus revela uma enfermidade, é porque Ele quer trazer a cura para essa pessoa. Amém. Né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Então foram as coisas que vieram para mim aqui, que eu creio que vieram pelo Espírito. Amém. Faz sentido para vocês? Todo sentido, amada, todo. Amém. Então, vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa igreja, Senhor, que tanto te representa e faz a diferença nessa cidade. Nossa. Pai, eu quero abençoar a vida desses líderes, dos apóstolos, Vânia e Marcos e de toda a equipe deles e declarar uma expansão, Senhor, expansão digital, expansão de sinais, expansão do profético, expansão de influência e autoridade na cidade e também nos canais de comunicação deles, Pai. Assim como eles já são uma igreja que tem fome e sede pela Tua palavra profética, eles são uma igreja que valoriza o que o Senhor fala, Pai. Então eu te peço que o Senhor venha trazer uma porção nova sobre eles, Pai, uma medida nova, que eles possam aprender a discernir com maturidade e saúde, e que isso venha ser bênção para a igreja, bênção para a cidade, Pai, que os Teus propósitos sejam revelados ainda mais ao coração dos apóstolos, Vânia e Marcos, que eles recebam ainda mais uma porção do Espírito de revelação, Senhor, sobre a vida deles e as instruções e a sabedoria para que eles possam conduzir o povo com maturidade, Pai, assim como Ele já tem feito, mas agora num nível ainda maior, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor também nos dá conforme a nossa fome. E é nítido ver, toda vez que a gente se encontra, ou quando a gente acompanha eles, é nítido ver o interesse, o desejo genuíno deles de receber ainda mais. Então eu quero profetizar um incremento sobre a casa de vocês, em todos esses sentidos. Eu quero declarar que esse será um ano em que vocês conseguirão medir esse incremento de forma palpável. Pai, eu também coloco todas essas impressões, essas palavras que o Senhor me deu a respeito dessas pessoas, da apóstola Vânia, da atuação deles na esfera da política, nos presídios, e tudo aquilo que for teu, Pai, eu quero declarar que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça, Senhor, fluir os protocolos, as questões burocráticas, tudo aquilo que precisa acontecer para que eles possam avançar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que toda a parte burocrática, para que vocês possam entrar nos presídios, seja liberada nos próximos dias, para a honra e glória do Senhor, como um sinal de que Ele ama esse projeto, assim como vocês. Também quero declarar uma aceleração e toda a condição necessária, apóstola Vânia, para você começar a escrever. Eu vejo mais de um livro escrito. Serão vários livros em que o Senhor vai usar a sua voz para alcançar centenas e milhares de pessoas. Em nome de Jesus, eu quero declarar para as pessoas que têm tido alguma enfermidade aí também, que haja cura total para a honra e glória do Senhor. Pai, alcança a Karina, a moça da dança, e traz para ela confirmação por meio da adoração que ela já faz, daquilo que ela tem buscado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba em nome de Jesus. Declaro sobre a sua vida toda unção, graça, que vocês cresçam, prosperem cada vez mais.
e dizer que eu te amo, que você é muito especial para mim. É verdade. Você também. Eu te admiro muito, viu, apóstola Vânia? Muito mesmo. Obrigada. Você é uma inspiração. Você não sabe, mas eu fico lá te acompanhando. Vira e mexe, eu entro, ouço uma palavra. É uma bênção mesmo. Que viu? bom. Um carinho imenso. Muito obrigada. E aí a Paulinha vai fechar com você, já para deixar a sua agendinha aí. Não vamos te deixar. Fechada conosco. Pelo menos de 15 em 15 dias você vir porque pelo vídeo fica mais fácil e a gente pode manter o contato. Combinado. Vamos, Paulinha, só me chamar aqui e a gente fecha uma programação. Certinho, então tá bom. Pode deixar. Tá Beijo, muito obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço de coração, gente. Um beijo. Deus abençoe. Valeu Obrigada, demais.